Olá, tudo bem? Estamos aqui com a disciplina de Gestão em Comunicação e vamos falar sobre indicadores financeiros para empresas de comunicação. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês nesse primeiro momento sobre taxa de retorno sobre investimento e lucratividade mensal e anual. O que é taxa de retorno sobre investimento? Você que está me acompanhando nesse momento e quer abrir uma empresa de comunicação, seja ela agência de propaganda, seja uma gráfica, seja uma empresa digital para impressos digitais, uma empresa de eventos, o que for. Você tem que entender quanto está investindo e com base nesse investimento você tem que saber quando isso vai retornar. Então isso é o quê? Taxa de retorno sobre investimento. Então você investe 100 mil e em quanto tempo esse 100 mil vai retornar? Tá? Então, esse cálculo você tem que fazer, tem que proceder, tem que pedir a seus diretores estarem lhe orientando, ou mesmo o contador, para que você monitore. Existe um tempo médio de retorno sobre qualquer tipo de investimento, seja para agência de propaganda, seja para uma MEI, seja por o que for. Então, dependendo da categoria que você está, esse retorno ele volta. Outro ponto que eu quero falar é sobre lucratividade mensal e anual. A lucratividade já é diferente. Ela é dirigida diretamente a quanto você ganha por mês. Então imagine que você teve um cliente que te pagou 10 mil, outro que pagou 5 mil, outro que pagou mais 5. Então você ganhou 20 mil reais naquele mês. Esses 20 mil reais no mês vai ter as despesas, tirando isso daí, a despesa e o faturamento, você vai ter uma taxa que te orienta como desenvolver a tua lucratividade. Ideal para você que me acompanha é que você saiba disso todo mês, mês a mês, e que você saiba no ano. Quanto foi tua lucratividade no ano de 2017, 2018, 2019 e quanto vai ser esse ano de 2020? Com essa média de 4 anos, você percebe a potencialização ou quanto você pode crescer ou quando você pode ter problema. Se você vê que você vai ter problema, você vai tomar suas devidas medidas corretivas. Vamos agora para um próximo passo, onde nós iremos falar agora. Vamos falar de outros indicadores internos, que são os custos. O primeiro é o custo hora. É muito importante que você saiba quanto custa cada hora dentro da tua empresa. Então, se a tua empresa ela trabalha hora por mês, vamos supor 100 horas, e durante um ano ou um mês você tem um número X de custo, você tem que dividir para esse número de horas para você saber quanto é o teu custo por hora. No dia de hoje, você parar o dia inteiro e não trabalhar durante 8 horas. Quanto te custou isso, essas 8 horas? Com essa informação, você reúne toda a sua equipe colaborativa dentro da tua empresa, pública ou privada, e todos terão a ciência o que é uma hora parada, o que é não conseguir produzir durante um período de hora. Não só o custo hora é importante, como também o custo por departamento. Você tem 4 departamentos na tua empresa. Quanto custa cada departamento? Fácil também de fazer. Você soma a equipe que trabalha lá com os seus salários, quanto naquele departamento se gasta em média com energia, com água, com insumos, com impressão. Soma-se isso tudo e você em um mês sabe quanto aquele departamento custa. O ideal é que todo departamento ele dê um impulsionamento de lucro a cada um deles, para que no somatório você tenha um lucro total. Existem departamentos que o seu lucro é bem menor do que outros, porque eles trabalham em áreas específicas que não dá um grande faturamento. E nessa consciência você vai saber controlar melhor e dirigir. Vou agora conversar com vocês sobre todas as contas da empresa. Quem é gestor em empresas de comunicação, falo sempre para os meus alunos, para os meus amigos empresários, empresárias que me consultam, que você tem que ter o controle de tudo. Eu aprendi isso quando eu fazia graduação, isso fazem muitos anos. E eu me lembro que o professor dizia, olhe, mês a mês você tem que ter esse custo. E parece que não, mas hoje eu tenho controlado todo o custo desde aquela época. Então, se você me perguntar quanto eu paguei de energia no primeiro mês, há 20 anos atrás, até hoje eu sei, somando a energia de todos os 20 anos e ano a ano, quanto custou isso. Pessoal, vocês têm um controle fantástico. Primeiro que você prevê o aumento
anual que o governo aqui no nosso país todo ano faz. Então, isso é fato. É um primeiro ponto. Segundo ponto, você começa a controlar mais todo tipo de gasto que você faz. Então, é muito errado ter o seguinte comportamento: vamos pagar, depois eu vejo como eu resolvo. Então, compra, depois eu vejo como eu pago. Isso é errado. O que você tem que saber é a previsibilidade. Então, vejam só, baseado nos últimos 4 anos que eu paguei de energia, no mês de abril, eu vou saber, neste ano, quanto vai custar a minha conta de energia com a correção monetária. Você tem o quê? Um perfil, um padrão de consumo de energia. Um próximo ponto que eu quero dizer, baseado no consumo de energia e no consumo de água, no consumo de combustível, telefone celular, também no aluguel, ou seja o que for, você tem que somar tudo isso e saber mês a mês o custo total de todas as contas. Então você vai saber a conta de custo por custo e a conta do custo anual. Então você será uma pessoa extremamente controlada. E para quem gosta de fazer concurso público, o que eu estou falando vai cair. Porque no concurso público caem os processos administrativos: organização, direção, planejamento e o que eu falo agora, controle. Ok? Então, vamos agora falar o próximo passo. O próximo passo é a relação que você tem que lembrar. Repito, lembre, sempre você deverá relacionar as entradas com as saídas. As entradas, comumente é chamado de apurado em alguns locais, também cientificamente chamado de faturamento. Então você soma todo esse faturamento, diminui com tudo que custa, e essa relação vai te dar indicadores fantásticos. Mês a mês você deve fazer. Então você tem que ter esse controle. E um outro ponto é que é importante você dividir essa informação com sua equipe. Olhe, aqui no Brasil, todos têm que ter uma visão que sua equipe de trabalho tem que ter informação para que ela possa trabalhar tranquilamente e possa ajudar o próprio negócio a crescer. A iniciativa privada e a iniciativa pública tem que ter esse procedimento. Temos que acabar com a cultura do conformismo. Deixe sair, não sou eu que pago. Isso é uma maneira medíocre de se comportar. Vou repetir. Isso é uma maneira medíocre de se comportar. Não existe isso, tem quem pague. Não. Nós somos responsáveis. Uma empresa que vem à falência, todo mundo pede. Uma instituição pública que vem à falência, não tem mais concurso público e aquelas pessoas ali podem ter problemas para receber seu dinheiro. O mundo moderno, ele está ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, cada vez mais difícil de se ganhar o dinheiro. E todos dentro de uma instituição são responsáveis por esse tipo de relação. Tá? Então, nessa aula de indicadores financeiros, eu quero entrar na reta final do diálogo com todos vocês, falando e demonstrando a importância de você ter os indicadores. Nós brasileiros temos um grande problema que eu critico em público, nas minhas palestras, nas minhas salas de aula. Não temos educação financeira no ensino básico, no ensino médio, que antigamente era o famoso primeiro e segundo grau. O brasileiro deveria ter um estudo e uma orientação de educação financeira desde a sua base, para que ele cresça com 4 aspectos: com planejamento, organização, direcionamento e controle. Como nós não temos esse tipo de formação, e a partir da universidade, de uma instituição de ensino superior nós debatemos, então muitos brasileiros têm problemas. Então, a estatística que nós temos de morte empresarial é muito alta e isso empobrece o país. A cada 10 empresas, só para você ter ideia, em média, em 2 anos, de 7 a 8 fecham as portas. Isso é falta dos processos administrativos, pode ter certeza. E se você cuida dos processos administrativos, você está zelando pelo crescimento da sua empresa, pela manutenção dos salários das pessoas e pelo crescimento do nosso país. Então, é importante que você se preocupe com isso. É importante que você invista nesse conhecimento, porque a partir daí nós seremos profissionalizados. E vou dar um recado, que eu dou também em sala de aula. A maioria das marcas hoje estão deixando de ser brasileiras. São muitas marcas que são multinacionais. Certo estão os estrangeiros de organizar suas empresas. E errados estamos nós de querer fazer isso sem nenhum crivo científico.
vejo uma preocupação de ter essa disciplina no curso que você faz. E digo e defendo, e quero que você envie esse vídeo para todos, porque toda formação deveria ter uma aula de gestão. Por quê? Porque de toda profissão sairão empreendedores, empresários. Quero agora, para encerrar, dar uma palavra de otimismo, uma palavra de sucesso, uma palavra de que nós possamos aprender com o momento que nós estamos passando agora e dizer que você é capaz de vencer, você é capaz de chegar lá, porque temos muitos exemplos de vida. Eu tenho a minha história, você tem sua história, e a nossa história, ela serve de exemplo para proporcionar uma alegria, um crescimento e uma direção no amigo que está ao nosso lado. Seja responsável, estude esse material, estude o material de apoio que você vai chegar lá. Estude os indicadores econômicos. Muito obrigado, que Deus te abençoe e aguarde o nosso próximo encontro. Um grande abraço.